meu povo, minha pobre e minhas pólvoras! Como é que vocês estão? Saudade de vocês! Vizinho, vem pra live também! Chama o vizinho aí, gente! Chama o vizinho aí pra live também! Gente, me fala aí, como amanheceu esse sábado? Lá em cima, no gás total. Eu aqui sou um detalhe, né, gente? Pessoa aqui acorda tão enérgica que tá tremendo. Não é assim, um tremor visível, mas por dentro. A pessoa tá agitada. Bom dia. Gente, pra quem tá chegando aí e não sabe quem é essa DDD aqui, é uma doidinha de Deus mesmo. Meu nome é Lorena Borges, muito prazer. Seja bem-vindo aqui a esse bate-canal. Nós estamos aqui nesse Instagram trazendo coisas boas, porque notícia ruim já tem pra todo canto, né? Então vamos espalhar as boas novas, as boas notícias. E se você ficar ligadinho aqui, dia de terça e quinta-feira, às 18 horas, nós temos as lives Melhorar, que é pra mim, pra você, pra nós melhorar do Covid, melhorar a vida, ser uma pessoa melhor. E aí, essas lives acontecem terça e quinta às 18 horas, ao vivo aqui no Instagram. Mas se você não tiver tempo de assistir ao vivo, a bagaça toda, essas lives todas, a série inteira, que já tem assim de lives, tá tudo salvo aí no IGTV, sabe? Essa TVzinha que tem aqui no Instagram, assim, no perfil. É só você clicar lá que tem live aberta, dá pra você maratonar esse final de semana. Ou você também pode ter a opção de ir lá pro YouTube, lá também tá salvo uma pancada de vídeo. E a live delas, nós estamos fazendo às 10 horas da manhã. Nós estamos aqui falando sobre as mulheres da Bíblia, o que a gente pode extrair de sabedoria com essas mulheres. Bom dia para vocês que foram entrando aí, Ronaldo sempre aqui com a gente, muito bom. O que acontece? Essa live delas, nós já estamos, salvo engano, na quinta mulher da Bíblia. Nós vamos falar sobre 52 mulheres. E eu preciso de você aqui comigo, tanto para assistir essas lives, como para fazer essa live comigo. Então, se você sentir aí no coração, eu quero fazer uma live dessa com você, é só me chamar no direct. Se você quiser ter mais facilidade de me encontrar, nós temos aí na descrição do perfil do Instagram um link. É só você clicar nesse link, você já vai estar lá dentro do meu WhatsApp, bem dizer, dentro do grupo, onde nós falamos sobre todas essas temáticas, sobre todas essas programações, gente. Por que é interessante você de repente entrar nesse grupo? Porque o Instagram, ele nem sempre vai entregar para você que nós estamos ao vivo, que a live já vai acontecer, e dessa forma você passa a ter todas essas informações exclusivas, ok? Maria, vão chegando todos aí. E aí, deixa eu contar para vocês. Hoje nós estamos então dando continuação. Nós já falamos de Eva, nós já falamos de Sara, nós já falamos de Agar, nós já falamos da mulher da estátua de sal, né? Mulher de Ló. E hoje nós vamos falar de quem será? Vamos saber? Mas antes da gente começar, eu já vou lhe pedir para você pegar o dedo aí, pôr nesse coração, porque se você ficar apertando aí nesse coração, as pessoas vão entender que a gente é relevante. As pessoas não, né? O robô do Instagram vai entender que a gente é relevante e vai chamar mais gente para essa live. E também, se você já tá aí atento e percebeu que dá para chamar mais gente para essa live, é só ir nesse aviãozinho que tá aqui na lateral, clicar e chamar mais gente para a live, beleza? E agora vamos chamar a nossa convidada. Gente, eu tô muito feliz de poder receber aqui essa convidada, porque a mãe dela já fez a live comigo, a nossa querida Jo. Agora, a
a filha primogênita vai fazer a live e no próximo sábado a filha caçula também vai fazer a live. Então eu fico muito feliz de ver esse entrosamento familiar. E agora eu vou chamar a Laís. A Laís. Vem que vem, Laís. Porque senão vai ter eco. Oi, tá ouvindo? Laís! Laís! Olha, esse jeito meu de falar Laís. Laís é um jeito goiano, tá? Laís! Quem não sabe, gente, eu sou goiana. Tudo bem? Tudo Ih, bem, você? tá dando atraso, né? Tá vendo? Tá dando um delay na minha voz. Peraí, deixa eu tentar arrumar aqui. Vai travar um pouco. Não, tranquilo. Gente, vai falando aí se tá tudo ok. Vamos entrando, vamos entrando. Mari, tava com saudade de você aqui, Mari. A Laís caiu aqui. Chamar ela de novo. É porque travou. Convidar Laís. Tá ouvindo agora melhor? Deixa eu ver. Na verdade, no que você entra, tá vendo que a minha voz tá atrasada? Sim. Mas, bora lá. Tem problema não. Laís, me fala aí. Aliás, me fala aí não, né, Laís? Eu tô acelerada hoje, todo 12, todo 12. Bom dia, né, Laís? Bom dia. É porque eu não sou muito de protocolo, não, gente. Assim é meu jeito. Seja bem-vinda, se apresenta aí pro pessoal, fica à vontade. Obrigada. Meu nome é Laís, né? Como a Lorena já falou. Eu conheci a Lorena através da minha mãe, da Jo, que faz parte do grupo delas. E aí eu me interessei em fazer a live. Eu tenho 16 anos só. Faço ensino médio ainda. Faço administração. E eu me interessei bastante assistindo as lives da Lorena, né? Pelas mulheres da Bíblia. E aí eu quis falar sobre uma também. Não, e eu achei o máximo. Fiquei feliz. E aí me fala, que mulher é essa que você vai falar? É a que foi escolhida para ser esposa de Isaac. Foi mãe Será de que alguém aí gêmeos. sabe? Foi mãe de gêmeos, né? Será que alguém aí sabe quem que é essa mãe? Essa esposa? Essa Foi muito mulher? importante, né? Foi escolhida por Deus para gerar duas nações diferentes. Eu gosto de ver aqui, Laís, se o povo vai começar a falar assim, é Tá fulano, fácil, né? Tá é fácil. Podem ciclana. falar que Não, hoje tá fácil. você já contou, bem dizer, você já contou a história da mulher. Você já resumiu a história. E a gente tem que ficar aqui aguardando, porque costuma ser meio lento. E eu ainda tô ouvindo esse eco da minha voz. Tá ouvindo aí, assim, dessa forma Não, tá também ou não? normal pra mim. Tá normal? Então é só pra mim mesmo. Pra mim tá dando como se fosse um retorno, sabe? Eu falo aí que eu escuto a minha voz. Mas eu acho bom ouvir minha voz. Ó, Já a falaram. Keila aqui já disse, ó. Rebeca, Keila, parabéns. Sinal de que você anda estudando aí a Bíblia, o que tem sido raro, né, gente? As pessoas Verdade. quase não têm muito interesse pelas histórias. E aí ontem eu estava até conversando com a Laís, falei assim, Laís, o que você achou quando leu essa história? A gente entra, né? Parece um filme, é muito bom. Então eu fico sem entender por que o povo não lê. Mas É aí me verdade. conta mais, Laís, o que você achou disso aí, dessa história? Vamos contar Para melhor mim essa é uma história? história muito bonita, né? Sobre a Rebeca, ela foi escolhida para casar com Isaac sem ao menos conhecer ele. Ele era bem mais velho que ela e ela foi escolhida pelo o Abraão mandou um servo dele e à procura de uma esposa para Isaac e quem servisse a água para ele e para os camelos
ia ser a esposa de Isaac. E foi Aham. Rebeca, então ela foi a escolhida, ela casou com Isaac. E nos 21º anos da sua vida, ela foi estéril, igual Sara, que Igual é mãe de Sara. Isaac, né? Aham. Mas Deus fez um milagre na vida dela e mandou dois. Ela engravidou de gêmeos, mas que ia ser duas nações diferentes, né? Uhum. Completamente opostas. E uma ia ser mais forte que a outra. E naquela época era comum que o filho mais velho, né, o primogênito, Aham. fosse o herdeiro de tudo e o filho mais novo tinha que servi-lo. É, Mas é o nosso caso aqui, né, Laís? Nós somos as sim, somos primogênitas dessa primogênitas. aqui. E aí, mas Deus conversou com Rebeca e falou que no caso dela seria diferente. O mais velho ia ter que servir o mais novo. E aí nasceu Esau e Jacó. Esau era o primogênito, nasceu primeiro que Jacó. Uhum. E eles cresceram e na hora de receber a bênção, que o primogênito recebia a bênção do pai para ser herdeiro, o pai deles, Isaac, já estava meio cego, não estava conseguindo enxergar direito. Aham. E tinha preferência por filhos ali também, né? O Isaac preferia Esau e Rebeca preferia Jacó. Então, e na hora de receber a bênção, por Rebeca já ter ouvido Deus e preferir Jacó, ela foi e trocou os filhos. Colocou a roupa de Esau em Jacó e mandou ele receber a bênção no lugar do irmão. E ele foi, Sim. recebeu a bênção. E depois, quando Esau e Isaac descobriu, né, eles ficaram bem bravos, até porque Uhum. a lei era o primogênito. E Esau ficou numa fúria tão grande ao ponto de querer matar Jacó, que era seu irmão, né? E Rebeca interviu mais uma vez e mandou Jacó para outro lugar, mandou ele dar um tempo até a fúria de Esau abaixar para ele Aham. poder voltar. Mas se passaram 20 anos e a Rebeca estava com muita saudade de Jacó, né? Porque era o filho preferido dela. É. Então não tinha jeito, ela estava com muita saudade, mas mesmo assim ela faleceu antes de Jacó voltar, né? Uhum. Não, gente, eu tô aqui ouvindo a Laís e pensando assim, eu vou sair daqui, vou deixar você fazer as próximas lives, que a menina contou a história assim, ó, em 5 minutos. E toda a história que vocês teriam que ler 5 capítulos da Bíblia. Ai, ai. Mas aí, Laís, eu tava analisando umas coisas assim, que talvez até possa ser curioso para você. Que nessa história aqui, né, quando o servo vai atrás de Rebeca, ele fala com Deus, né, que ele queria um sinal para saber se aquela era a escolhida que ele tinha que levar pro patrão dele, vamos assim dizer, né? E aí ele pede para Deus, fala assim, Deus, a primeira mulher que vier, né, e me der de beber, e der de beber também aos 10 camelos. Eu achei interessante porque a Bíblia faz questão de mencionar que são 10 camelos. Sabe que quando a Bíblia menciona uma coisa, ela não menciona à toa. É para você ficar atento a esses detalhes. A gente tem que tomar cuidado porque, assim, às vezes as pessoas pegam coisas que não estão na Bíblia e querem se prender a elas. Tipo, fica querendo buscar o que não existe. Mas quando existe, passa despercebido, né? E aí eu achei interessante hoje, de manhã ainda, estudando sobre essa história dos 10 camelos, a relevância deles. Porque aí ele viu Raquel vindo e comentou com ela, né, sobre se ela poderia dar água para ele e tal, e ela fala que sim, né, em que inclusive, aí ela mesma já se predispôs a dar água também para esses 10 camelos. Sabe quanto Sim, que um ela se camelo dispôs a bebe? pegar a água no poço, tudo E bonitinho, aí para dar de aqui beber na a eles. palavra, o que eu achei interessante é porque aqui fala assim, ó, que ela daria de beber até os camelos terminarem de beber água. Sabe quanta água um camelo bebe? Você faz noção? 65 litros. Um camelo bebe 65 litros. Ela, ela deu água para 10 camelos num poço. Ela teve que pegar água
para 10 camelos 650 litros Sim. de água. Então, assim, durante... Ela não mediu esforços para isso. Ela não mediu esforço. Então, assim, o que a Bíblia quer mostrar é que com esse servir dessa mulher, já era certeza que ela era escolhida. Né? Se uma mulher que se predispõe a pegar 650 litros de água num balde, eu não pegava. Eu ia falar assim, não, minha coluna vai estourar. Ela se predispôs, ela teve... Então, assim, você vê que, de fato, essa forma com que o servo teve de analisar se era mulher ou não foi muito inteligente. Porque aí era uma tarefa de esforço mesmo e que já mostraria o coração dessa mulher. Sim. Pessoal aqui entrando. Danilo. Deve ter pessoas suas aqui. Trufas. Pastora Michele. Bom dia, sejam bem-vindos. E aí eu achei bem interessante a receptividade dela, né? Aquele disse, eu também não pegaria muita coisa. Então, ela teve toda esse coração de serva mesmo, né? Independente de quem fosse, ela não sabia. Então, assim, você ajudar as pessoas... ele, né? Quem era, independente... Já é uma tarefa difícil, ainda para uma pessoa que você não conhece, nunca viu. Justamente. Então você vê que ela é... E o tanto que depois, logo em seguida, ele vai e coloca uma pulseira no braço dela já e tal. Na Bíblia tem os relatos. Depois, se as pessoas tiverem interesse de ler na Bíblia mesmo a história, que a história, eu até achei isso bem interessante. A história é bem detalhada. Para você parar para analisar que a Bíblia fala nada, uns 4 capítulos, 5 capítulos sobre Rebeca, é porque ela não foi uma pessoa qualquer. A história dela não é uma historiazinha a mais na Bíblia. 5 capítulos na Bíblia é quase 5 prêmios Nobel. 5 prêmios de... Como é que é aquele de cinema lá, gente? Esqueci até o nome. É quase 5 Oscars aqui. Porque a história dela realmente, né, é bem importante, né, para todo mundo a história dela. É uma história de superação, ainda é mulher, sim. É uma coisa muito bonita de se ver. Meu tio entrou aí. Benção, tio! Cookie, bom dia, pessoal que foi entrando. E aí, a outra coisa que eu achei interessante é porque ele vai, coloca essa pulseira no braço dela e pergunta para ela se tinha hospedagem na casa dela, né? E naquela época, nessa fase da história, hoje a gente analisando, a gente vai pensar assim, que mulher oferecida, falou que podia ir para casa dela e tal. Não, é porque naquele contexto, gente, era muito comum as pessoas viajarem longas distâncias, não ter pousada, não ter hotel, não ter nada. Então, assim, você não deixava uma pessoa amíngua, né, no terreiro. Não, as pessoas eram acolhedoras. E ela, na hora, falou assim, sim, lá em casa você pode ir lá para minha casa, lá tem pasto para os seus camelos. Então, assim, ela era muito acolhedora, né? Assim, ela muito prestativa com tudo. Então ele já ficou, assim, maravilhado, né? Acreditou, assim, é de fato a mulher. E quando ele chega na casa dela, né, dos familiares dela, ele conta toda a história para explicar que era da vontade de Deus, né? O mesmo Deus deles era o mesmo Deus que ele também seguia, porque até isso é interessante, porque assim, eles não queriam que fosse uma mulher para casar com Isaac, né? Eles não queriam que fosse uma mulher daquele lugar onde eles estavam, porque o pessoal era pagão, adoravam outros deuses. Então ele fala para ir buscar essa mulher lá na região onde ele morava anteriormente, porque assim essa mulher também serviria a Deus. E aí eles acreditam sim que é de Deus, né, na vida deles, essa revelação toda de ter chegado, de ter acontecido dessa forma com os camelos e tal. Tempos em que se podia confiar em um estranho, sim, Keila, porque hoje... hoje vai colocar como? Nossa, vai colocar... Hoje, se você fizer uma... Eu, inclusive, sou expert nisso. Se você fizer um ato de generosidade hoje com um homem, ele já acha que você está... Ai, sim, já aconteceu isso comigo. O acesso. Sim. É muito comum isso hoje, né? Eles
começam confundir as coisas, sendo que não tem nada a ver, você só está ajudando. Sim. E a gente vê que isso hoje é comum. Ver casos Uhum. na televisão, tipo, ai, o cara se oferece para ajudar a trocar o pneu, aí já mata a menina, já... Meu, é uma Não, coisa que a gente é muito não complicado. tem cabimento uma coisa dessa, né? Ó, a Ju, eu sou bem desconfiada. Não, mas tem que ser mesmo, Ela é infelizmente. mesmo. Infelizmente, do jeito que. E eu sou, assim, super boba com essas coisas. Às vezes eu tô ali ajudando uma pessoa. Meu esposo até brinca, fala que eu sou inocente demais. Às vezes eu tô ali ajudando uma pessoa, não tô nem percebendo, de repente eu fico assim, ué, será que essa pessoa deu em cima de mim? Essa pessoa tava. Ai, Sabe? igualzinho eu. Nossa, eu fico tão indignada depois que eu paro pra analisar, eu falo, Aí nossa, depois você fica pensando e fala, nossa, eu fui muito tonta, né? aí eu fico com raiva de mim. Eu penso assim, eu tava ali na melhor das boas vontades e a pessoa interpretou errado. Ajudando. Sim, Nossa. isso aconteceu comigo. Eu faço CETEC de administração, né? E um menino me chamou e pediu para ajudar a fazer as atividades, que realmente estava bem complicado. Ele falou que trabalhava e fazia faculdade também. Aí eu fui ajudando. Só que, tipo, eu fui ajudando sem intenção, sabe? Fui ajudando na maior das boas vontades, como diz. Servindo, né? Como é normal. Fui explicando como é que faz a atividade. Mas chegou num ponto que ele já tava querendo, tipo, ai, vou na sua casa arrumar meu notebook. Tipo, meu... Sabe, depois de um tempão que eu fui perceber. Aí eu falei com a minha mãe, eu fiquei muito brava. O meu pai também ficou bem bravo. Mas... Aí ficam bravos com a gente. Ficam bravos com a gente. Como se fosse culpa da gente, né? Meu esposo já fez isso, já falou algumas vezes assim comigo, falou assim, Lorena, para de ser ingênua. Eu falo, meu Deus, deve ter sido minha criação. Aí eu falei pra ele, um dia, olha eu fugindo do assunto, mas a gente tem tempo aqui. Um dia, na casa da minha avó, quando eu morava com ela, entrou um ladrão. Gente, não, essa história é engraçada. Entrou um ladrão no corredor da casa, e o corredor da casa dava pra janela do meu quarto. Eu vi aquele homem, eu pensei assim, uai, o que esse homem tá fazendo aqui? Ele olhou pra minha cara, eu olhei pra cara dele, eu virei uma estátua, né? A minha avó tava no quintal lavando roupa, ele chegou lá no quintal, deu de cara com a minha avó, e minha avó foi, chamou a atenção dele, brigou com ele e ele saiu. Mas eu tive que reação. Empaquei, quase falei assim pra ele, vamos tomar um cafezinho ali na cozinha? Gente, eu sou muito paçoca com essas coisas. Sandra, bom dia. Mas aí, essa história, então, mostra pra gente esse servir, né? E servir independente de quem seja. É uma atitude muito próxima daquilo que Jesus, depois lá no Novo Testamento, porque essa história está no Antigo Testamento, vem nos mostrando da gente não olhar a quem, não fazer acepção de pessoas. Se a pessoa está precisando, ajude, se estiver ao seu alcance. E ajude sem esperar algo em troca. Né? Algo em troca. De coração. Sim. E aí ela foi, então, ela foi casar com Isaac. Isso aí também é interessante, né? Porque para analisar, ela sabia quem que era Isaac? Não. Então ela também confia, né? Que era de Deus, ela não questiona. É um casamento que Deus a escolheu, ela acredita que é o melhor para ela e vai. Então aqui mostra que ela já era uma mulher de fé, né? Uma mulher que aceitava os desígnios de Deus para a vida dela, porque ela não procurou nem saber maiores informações. Tem como eu ver uma foto desse Isaac para saber se ele pelo menos é bonito? Nada. Nada. Ela, do jeitinho que o cara contou, que não sabia se o homem tinha mau hálito, se o homem tinha subaqueira, se era feio, se era bonito, não sabia. Ela foi. E isso é ter fé. A fé é aquela certeza que a gente tem nas coisas que a gente não vê, né? E aí ela chega lá e Isaac também já apaixona dela de imediato, né? Pelo que a gente vê nos relatos da Bíblia, porque parece que ela era uma mulher mais velho, né, que ela também. Ele tinha 40 anos já na época. Sim. Ela era uma mulher muito bonita, pelo que a Bíblia relata. Assim como Sara. Sara também era uma mulher muito bonita. Tanto que Abraão, em determinados momentos, ele se passa por irmão de Sara, por medo de ser morto, para que as pessoas quisessem ficar com Sara. Ele
ele faz umas coisas meio malucas, assim. O que Isaac vem a fazer também mais adiante, você acredita? A história se Ele repete. fez a mesma coisa Ele, com Rebeca. ele fala que Rebeca é sua irmã, com receio de ser morto, porque ela era bonita demais. Não sei o quê. Gente, é cada coisa. Aí eu até falei pra você sobre isso, né? Sobre o ato das coisas irem se repetindo. Sara também ficou 20 anos esperando, né, para ter um filho. Só que ela acabou dando seu jeitinho e entrou Agar na história. Agora, a Rebeca também aguarda 20 anos para ter um filho, mas ela também acabou dando umas vaciladas depois na história. Porque nesse início, ela teve fé, ela fez da forma com que Deus falou que seria, foi lá e casou. Mas aí depois, quando os filhos nascem, ela acabou tendo preferência. Ela teve preferência por Jacó e depois ela ainda deu o jeitinho dela de colocar Jacó no lugar de Esau. Porque Deus falou pra ela Aham. que o Jacó seria herdeiro. Mas ele não pediu pra ela colocar no lugar de Esau, ele só falou que ele seria É, herdeiro. E ela tinha que esperar o tempo de Deus, que ele aham. ia fazer com que Jacó fosse herdeiro, sem gerar conflitos e confusão do jeito que foi. Pois então. Então, assim, eu tenho achado muito interessante esse elo que as histórias da Bíblia estão tendo, no sentido da gente analisar as semelhanças, né? A maioria das coisas é que a mulher não sabe esperar. Sim. O ser Porque humano em si, Sara né, não sabe esperar, é, não tem não paciência. A gente falou sabe. isso ontem também. Não tem um pingo de paciência hoje. Porque Sara não soube esperar a promessa de Deus de que ela seria mãe, achou que estava passando da hora. Agora a Rebeca acha porque Deus falou que o mais velho é que serviria o mais novo, ela tinha que interferir nesse processo da história e vai e faz essa bagunça toda, né? Fala pro filho, olha, corre lá, uma comida e leva pro seu pai enquanto seu irmão foi fazer a caça, né? Porque seu pai pediu, falou assim que na hora que ele comer a comida ele vai dar a bênção da primogenitura. Ela foi, olha, foi horrível o que ela fez, porque ela traiu o pai, ela traiu o próprio esposo dela, foi uma traição, né? Então você Uma analisa a traição de família. confiança, né? Você analisa a família ali, estava um pouco complicado, né? Os papéis também. Porque se eles tivessem uma relação familiar próxima, se eles fossem mais unidos, não chegaria a esse ponto. Você acredita que Sim. chegaria? Eu Não. acho que não, né? É porque ali já estava tendo alguma dificuldade de relacionamento. Ela, Sim, já tinha aquela preferência de um por Esau, de outro por Jacó. Aí eles já ficavam Jacó e Esau já assim, tinha a mãe atrito, prefere né? eu, o pai prefere eu. Então já Uhum. tinha aquela pequena rusguinha que a gente fala hoje, né? É, Entre a oh, família. para. Aqui um alarme aqui para a pessoa lembrar de tomar um remédio. Bom, aí o que acontece? Eu achei interessante a gente analisar essas partes que teve de coincidência, né? Eu fico com receio das pessoas não estarem entendendo, Laís, porque a gente até comentou sobre isso, as pessoas não leem muito Bíblia, né? Então a Não. gente está aqui falando como se as pessoas soubessem da história. Vocês estão entendendo aí, gente, a história? Tá fácil de entender? Se tiver com Fácil alguma não é, né? dúvida. É complicado, É porque é complicado. bem confuso, é bastante nome, é bem Aham. complexo, né? Não, eu Mas ontem, na hora que eu conversei com a Laís, eu até falei assim, minha amiga, desculpa por eu ter te passado essa história, porque essa história é confusa no sentido dos personagens, são muitos personagens. E aí ela falou assim, não, e aí eu achei uma gracinha, porque ela falou assim a história, eu falei, não, tirou de letra. Mas aí, de repente, as pessoas têm dúvidas, né, Laís? E aí vocês vão mandando aí, gente, que a gente vai explicando aqui. Deixa eu lembrar o que mais que eu tinha pensado sobre essa história. Ah, sobre a preferência dos pais, né? Com os filhos. Ó, eu vi essa história em uma novela da Record. Sim, porque essa é bem novela Gênesis. interessante essa novela, assim. Uhum.
A minha mãe até começou a assistir. E no dia que ela começou a assistir, estava falando de Agar. É porque ela vai falar dessas mulheres que a gente está comentando em Gênesis. Porque Gênesis tem uma pancadinha de mulher aqui em Gênesis. E aí, na novela, vocês vão entender quem são essas mulheres. Não, Franciel, não é sobre Gênesis. Nós estamos falando sobre 52 mulheres da Bíblia. E nós estamos, eu acho, salvo engano, na 5ª mulher. Sim. E aí nós vamos falar sobre todas essas mulheres. Inclusive, eu preciso de mais gente para fazer essas lives comigo. Porque a ideia é assim, eu e você fazendo essa live. Então, vai ter uma relação imensa aqui de mulheres da Bíblia. E eu quero tanto homens como mulheres para estar aqui junto comigo para fazer essas lives. Porque assim, acaba que a gente aprende junto, né? Fica algo muito mais dinâmico do que só eu aqui vim. E toda vez, só eu. E toda vez. Até que vocês cansam de mim, né? Assim é melhor. Mas aí vamos então falar sobre essa preferência, Laís, dos irmãos. Acho que todo mundo percebe isso em casa. Mesmo que não tenha, as pessoas percebem. Tipo, ai, nossa, meu pai prefere a minha irmã. Ele passa pano pra minha irmã que ele não passa pra mim, entendeu? Tipo assim... Mas toda casa eu acho que tem isso. E isso vem de tempos, né? A gente percebe aí na história da Bíblia que é bem antiga, mas que já tinha essa preferência e que ali era maior, né? Jacó era preferido da mãe, Esau do pai e tava ali. E acaba ficando uma relação chata entre os irmãos mesmo, né? Eles acabam brigando entre si. Gera uma competição, né? Sim. Meu tio falou, não, eu não sei do que. O senhor vai falar que não tem preferência, tio? Porque pai é assim. Pai e mãe falam que não tem preferência. E talvez até não tenha. O que eu percebo é que tem filhos que precisam de mais demanda do pai, sabe? Precisa de mais cuidado do pai. Talvez você, por exemplo, vamos citar eu mesmo como exemplo. Talvez você seja uma filha que não dê tanto trabalho. Então o pai vai te deixar mais tranquila, sabe? Não vai ficar pegando no seu pé. Vai te dar essa sensação de que não gosta de você. Mas é porque ele não tem por que se preocupar com você. Agora o outro que já faz muita bagunça, que já apronta muito, aí o pai vem viver de cima. Aí fica parecendo que ele gosta só do fulano. Não, é porque o outro faz muita bagunça, dá muito trabalho, então ele tem que estar mais de cima. Então, assim, é porque a forma de tratamento tem que ser adequada para um e para outro, né? Mas o amor, o que eles dizem é que o amor é o mesmo. Agora, nesse caso aqui, eu acredito que o amor era o mesmo. Mas ela deixou muito em evidência a preferência dela. E está certo? E está errado. Então, o que a Bíblia fala aqui é que nesse momento, embora ela fosse uma mulher de fé, no início tivesse entendido ali que era de Deus aquele casamento, depois ela enfiou os pés pelas mãos nesse sentido de quem seria o primogênito, quem seria o que ia dar seguimento nessa história. E achou que ela poderia ajudar Deus. Sara fez do mesmo jeito. A promessa de Deus para ela é que ela ia engravidaria. Ah, mas está demorando demais, eu vou arrumar Agar para ter esse filho. E aí virou um caos também, porque ela achou que tinha que ajudar Deus. E muitas das vezes, Deus nos dá uma promessa e a gente não sabe esperar, enfia os pés pelas mãos, bem jeitinho, e acha que tem que ajudar Deus. É sempre assim. Ai. Olha, a Keila disse, gente, tenho 3 filhos, não tenho preferência, tem filhos que compreendem mais rápido, logo a comunicação é mais rápida. Deixa eu ver aqui. Às vezes eu fico com receio desse negócio passar muito rápido e eu passei uma. Aqui. Eu não tenho preferência, mas meu amor tem 5 anos. Não, meu menor tem 5 anos e bem altivo, mas deixo explicado para o meu mais velho que o irmão precisa mais de mim no momento. Ele super entende, mas tudo que dou para um, dou para outro.
E é isso, igual eu te falei, e acaba tendo um filho que exige mais, né, do pai. Eu mesma, né, meu pai não tá aqui, mas meu tio tá aí, eu não dei tanto trabalho assim. Então, na época que morava eu e meu irmão junto, meu pai quase morria, quase falecia com tanto que meu irmão dava trabalho. E aí eu ficava com essa sensação de que eu tava à parte. Mas é porque meu irmão que dava trabalho. É melhor Olha, pensar assim, né? o Franciel disse, a minha chave de leitura é diferente para essa parte. Uai, Franciel, conta aí pra gente qual que é a sua... É porque realmente acaba tendo isso, né? O Franciel é um quase padre. Estudou muito, então ele talvez pode colaborar aqui mesmo com o pensamento. A Thalie disse, ó, estava pensando isso hoje. Há anos ouço que minha bênção está chegando e está demorando tanto. Até questiono, Deus, será que está mesmo? Aí que tá, né, Thalie? Você vê. Tanto, eu até comentei com a Gleide essa semana sobre isso, né, Laís? Falando com você, que eu falei com ela ontem também. As mulheres aqui na Bíblia, não por acaso, Sara espera 20 anos e a Rebeca espera 20 anos. E por que a gente acha que 2 meses é demais? Elas esperaram 20 anos. Então, assim, às vezes a gente... Não que vai acontecer desse jeito com você, mas aqui foram-se 20 anos para uma promessa se cumprir. É porque a gente não tem muita noção de que é tempo para Deus, né? Porque a gente é acelerado demais. A gente é tudo no nosso tempo, né? A gente é acelerado demais. Não tá bom. Uhum. E até aquilo que a gente conversou ontem, né, Laís, sobre agora o WhatsApp tá acelerado para ouvir as pessoas. Você vai ouvir o YouTube, já tem essa opção de velocidade acelerada. E aí o ser humano tá ficando cada vez mais acelerado até na paciência para ouvir as pessoas. Daqui uns dias a gente vai querer que as pessoas sejam que nem robô. Onde que eu coloco para você acelerar, para falar mais rápido? Eu não tô tendo paciência de te ouvir. Então, assim, tudo que vem acontecendo é tão rápido que é normal até, eu diria, que a gente fique com essa sensação de que Deus está demorando, porque, tudo acelerou, mas naquele contexto, agora pensa naquele contexto, que tudo era devagar, que tudo era lento, e esperar 20 anos. No nosso contexto, 20 anos passa até rápido, pela velocidade que as coisas vão, né? Mas naquela época, meu Deus, não tinha distração. Hoje tudo passa rápido, né? Até os dias, a gente já tá em junho. Então, e aí essas mulheres esperaram. Então, o tempo de Deus é uma coisa que eu acho interessante, assim, de comentar. Porque para Deus não existe horas. Deus está na eternidade. Então, essa limitação de tempo, meu esposo até fala uma coisa, assim, eu aprendi isso com ele, né? Não sei se é dele, é lógico que não, mas assim, ele já me explicou. Nós estamos presos no tempo. É a gente que está aqui preso nesse tempo, porque para Deus não existe essa limitação de tempo que existe para a gente. Keila, nossa, que bom ouvir isso. Não sei qual das coisas, mas eu também acho. Ai, ai. Mas aí, Laís, me conta, para a sua vida, deixa eu só ler aqui primeiro o que a Thalie disse aqui, ó. É o que minha mãe diz, filha, Sara concebeu na velhice, mas eu já vou para a ciência. E hoje é impossível isso. Porém, continuo crendo que o que ele fez antigamente, ele vai cumprir suas bênçãos. Com certeza, a gente ainda falou sobre isso também ontem, né, Laís? Sobre o fato das mulheres hoje, por exemplo, que são inférteis. Nesse contexto aqui, tanto Sara como Rebeca eram inférteis. E elas não, né, estavam já assim, se esgotando na perspectiva de vai acontecer ou não vai acontecer. Mas aconteceu 20 anos depois do esperado, né? E aí as mulheres hoje, elas aguardam isso? Não, elas já vão para inseminação artificial, elas não contam com essa... Tem vários outros recursos. Fazem tratamentos, né? Então, elas não pensam nessa de, eu vou pedir para Deus, Deus vai fazer o milagre acontecer na minha vida. Não, elas já buscam o seu jeitinho, né, de ajudar. Não que seja errado, porque a ciência, Deus deu a ciência até para que a gente possa realmente
fazer as coisas, mas a gente tem que acreditar também que no agir de Deus, né? Até às vezes as pessoas falam assim, tô passando mal, tô sentindo alguma coisa. Ora primeiro, depois você busca um medicamento. Então, assim, a gente tem que, primeiro as coisas do céu, primeiro as coisas de Deus. Às vezes nem é um problema físico, às vezes é um problema emocional. Então, olha para você primeiro, se cura, se entenda, né? Busque a Deus. E aí, depois você vai para as outras alternativas. Mas nem sempre, né? Às vezes você tem que esperar mesmo, um bom tempo. Mas aí me diz, agora, Laís, para a gente finalizar aqui esse estudo. O que você extraiu dessa história para a sua vida? De Rebeca, é sobre a parte que ela deu a água, né? Que a gente estava comentando, sobre não medir esforços para ajudar o próximo. Hoje é muito difícil, sim, confiar em um estranho, mas mesmo assim a gente não pode medir esforços para ajudar alguém que precisa. Quando você passa e vê alguém precisando, e se você tem, você precisa ajudar, né? Você precisa ter esse coração bom, que a gente chama, de se você tem, você ajudar o próximo, você servir o outro. Então, a Rebeca me deixou muito isso, me mostrou muito isso, sobre ajudar o próximo e não medir esforços, independente da pessoa, se você conhece, se você não conhece, se você nunca viu ou se é seu parente. Se tá precisando, a gente vai ajudar, e se a gente tem, é a obrigação ajudar, né? Já sobre os irmãos, Esau e Jacó, que sempre tem aquela competição, aquela briguinha entre irmãos, né? Que é super comum, a gente vê isso até na Bíblia. Porque hoje em dia, eu brigo bastante com a minha irmã e tenho certeza que todos os irmãos brigam. E a gente acha que é coisa de outro mundo, e não é. Na Bíblia já tinha isso, aquela pequena competição de um querer ser mãe, o outro. Jô, você viu aí que eu cacei encrenca agora, né? Porque ela vai falar, mãe, agora eu posso brigar à vontade, porque lá na Bíblia o povo brigava. Não, eu sou bem tranquila. Mas já tinha essa competição do primogênito querer ser mais, mas o outro também queria ser. E para eles ali, Esau e Jacó, era bem mais difícil porque eles eram gêmeos, né? Então não tinha essa de, eu tenho mais idade que você. Não, eles eram gêmeos. Tinha o primogênito, mas independente de tudo, eles eram igual e eram gêmeos. Então, acho que essas foram as duas partes que mais pegou pra mim. E sobre esperar, né, o tempo de Deus, como você falou, a gente não tem paciência. Eu falo por mim mesmo, eu não tenho muita paciência. Às vezes eu peço pra Deus alguma coisa e eu acho que no outro dia já tem que acontecer. Já tem que acontecer. Eu pedi ontem, então já tem que acontecer hoje. E não é assim, às vezes demora meses, anos, e a gente tem que saber esperar, a gente tem que entender que o tempo de Deus faz parte do processo. Sim, tudo é um processo, né? É igual a borboleta, para ela virar borboleta, ela tem um processo, e a gente precisa entender esse processo, o que às vezes é muito complicado, a gente quer as coisas no nosso tempo, eu quero as coisas no meu tempo, e não é assim, a gente tem que esperar o tempo de Deus, porque o tempo dele não é igual ao nosso, pelo contrário, é bem diferente. Então, a gente sempre quer dar um jeitinho, igual Sara, igual Rebeca. E às vezes não é o melhor, porque acaba prejudicando. Tanto Sara, quando deu o jeitinho dela, arrumou uma confusão tremenda com Agar, com Ismael. E também Rebeca, quando deu o jeitinho dela, arrumou uma confusão tremenda também, que Esau queria matar Jacó. Então, a gente percebe que quando a gente quer dar o nosso jeito, né? A gente quer empurrar a mão de Deus ali, acaba que não dá certo. Dá certo no momento, acontece o que a gente queria, mas de uma forma inesperada, né? Acaba gerando conflitos. Acaba gerando conflitos que, se fosse no tempo de Deus, tenho certeza que não teria. E estaria tudo bem, tudo numa boa. Não, você falou super bem. Eu tô aqui impressionado com a sua envoltura aqui. Teve uma coisa que você falou que eu fiquei aqui pensando, né? Essa história do processo. O esposo até fala assim, minha avó também falava muito isso. Quem tem pressa come cru. Sim. Então, assim, tudo tem seu tempo. E a pressa às vezes da perfeição, né? Se a gente quer com pressa, não vai sair perfeito, não adianta. Sim. E aí você fica pensando assim, mas por que tá demorando? Talvez porque você precisa evoluir ainda, sabe? Para receber alguma coisa para receber aquilo.
Então, assim, tudo tem seu tempo. Ó, a Cláudia disse aqui, ó. Difícil são os homens esperar a nossa fé de acontecer um milagre. Eles meio que chantageiam de arrumar outras se não der filho para eles. Nesse caso, a mulher é de perder, submete e faz coisas que não está, que não, mesmo não gostando, né? Eu Se não acredito. está de Alguma, acordo dela, né? Ela acaba se submetendo a coisas acordo, que ela não ela colocou queria. depois. Aham. Tá muito baixinho o som. Ixi, já era. Porque agora a gente já tá terminando. Verdade, que lindo. Parabéns, Laís, você fala super bem. Ó, a Gleide aqui, Laís, parabéns. Obrigada. Vou ela para fazer mais live, né, gente? Por isso que é importante estudar as histórias da Bíblia. Que alegria pelo interesse da Laís, pela palavra de Deus. Deus é maravilhoso, é a solução para tudo. Cláudia, entendo. Não é só nós. Opa. Não é só nós que temos problemas, não mesmo. E a leveza de Laís a falar é lindo, parabéns. Ó, Laís, gostou de ti aqui, ó. Cláudia, mas não se submeta a coisa que não está de acordo. Se mantenha firme em Deus, que Ele vai fazer bênçãos em suas vidas. Isso mesmo. Parabéns. E aí, é um pouco daquilo que está na história de Sara, viu, Cláudia? Depois, se você tiver interesse em ver, tá salvo aí no IGTV. A gente falou sobre isso. A Sara acaba que pensa que tem que acelerar o processo e as consequências são desastrosas. Então, assim, a gente tem que ter fé, tem que ter perseverança. E uma coisa que a gente sempre observa aqui também, gente, nessas histórias da Bíblia, é que não está tendo uma convivência familiar sólida. Eva e Adão. Eva estava para um canto, Adão estava por outro, aí a Eva vai, pega o fruto proibido e depois Adão fala, foi a mulher que você me deu, e aí fica jogando a culpa para um e para outro. Por que eles estavam separados? Nesse contexto, né? Depois a gente pega e vê que Sara e Abraão também passam por essa situação de Sara pegar e falar, fique com Agar, e depois ele já vira para Sara, o Abraão vira para Sara e fala assim, foi você que tomou essa decisão. Então, assim, eles não estão tomando decisões juntos. Eles não estão juntos na tomada de decisões. A gente percebe aqui que não tem um também acordo, acontece a né? Não tem um acordo familiar. Cada um quer uma coisa e o que eles acham que tá certo faz e acaba gerando conflitos. Não está tendo convivência, não está sendo uma família saudável, não está tendo essa convivência. Que a gente vê muito hoje, né? É muito difícil você ver uma família estruturada, de base, que pensa igual, que tem os mesmos objetivos. Hoje as famílias, a maioria está desestruturada ou não pensam, tem vários conflitos, porque um pensa de um jeito, o outro pensa de outro, não respeitam as opiniões. Não tem diálogo. Acaba gerando um convívio muito complicado. Para todos. Brigas, né? Acaba ficando chato, né, o ambiente de se conviver consequências, né? Com consequência para os descendentes, igual eu te falei ontem, se alguém não chegar e falar, vamos acabar com essa forma de viver aqui. Vai passando de geração para geração. Geração para geração, você vai achando que isso é normal. Você vai aceitando, né, essa maldição hereditária para sua vida. Gente, não existe maldição hereditária. Mas se você deixa essas coisas ruins que está acontecendo na sua família primitiva hoje acontecer e leva essa mesma bagagem para sua família, você que está fazendo isso acontecer. Então não é que a maldição é hereditária, é um negócio espiritual, não. É que você leva da sua família aqui, primitiva, para a sua família que agora você constituiu. A Cláudia disse aqui, a fé é tudo, sem Deus não somos nada. Isso mesmo, Cláudia. A Jo tá aí mandando palminhas. Será por quê, né? A Jo tá assim toda satisfeita com essa filha.
E aí, a Jo não deve estar se aguentando, né? O coração deve estar assim, meu Deus, minha filha, coisa mais linda. Gente, e olha só, é a primeira live da Laís. Dá pra acreditar no negócio? É uma superação, né? Você falou da minha mãe ficar feliz, mas é uma superação tanto pra mim ou quanto pra ela. Eu era uma pessoa muito tímida, mas tipo, muito mesmo, de eu não conseguir falar com ninguém na rua. Eu sempre andei embaixo da saia da minha mãe, quando a gente ia em festa. Eu era bem chata, bem cara fechada, não falava com ninguém. Aham. E aos poucos eu fui mudando. Eu tenho uma coach, né? E eu converso com ela já Uhum. faz 4 anos e meio. Então, eu deixei essa timidez de lado e hoje eu sou outra pessoa, graças a Deus. Então, acho que para minha mãe é muito gratificante ela ver isso, porque por muito tempo da vida dela ela também foi tímida. Então, ela vê eu Uhum. superando isso, né? Que é o que ela via nela, é bem gratificante tanto para ela quanto para mim. É, tá vendo? Você tá quebrando uma coisa que a sua mãe tinha e que estava refletindo em você. E Sim. você conseguiu quebrar isso hoje e a sua mãe também tá quebrando isso agora nela. Então você tá refletindo agora na sua mãe. Muito bonito para as duas. Olha, a Neide disse aqui, ó, Jo, minha querida, parabéns. Vocês estão quebrando os bloqueios. Muito bom mesmo. Você é maravilhosa, Laís. Eu também acho. Tá que essa menina é bonita, gente. Bonita, inteligente, ó. A Cláudia disse aqui, ó. Graças à minha fé, eu hoje estou viva, pois o inimigo atacava para me tirar minha vida e minha fé. Não permiti que eu fizesse isso. E hoje eu procuro mais buscar a Deus para esses pensamentos nunca mais voltar. Certinha. Certinha. A gente tem que buscar a Deus mesmo. Parabéns às duas, a Keila disse aqui, mãe e filha. Então, realmente, parabéns. Laís, mais alguma consideração para a gente estar encerrando aqui? Não, acho que da minha parte foi só isso mesmo. Só isso mesmo, gente. Ela, olha que ela é modesta, ela falou brilhantemente, foi muito bom. Todas as informações que ela passou. Enquanto você falava, eu até lembrei de uma coisa que eu comentei com você ontem, Laís, e aí eu tinha esquecido de comentar aqui. A sua mãe quer pausa para foto. Vamos fazer um sorriso. Será que já deu? Acho que já deu, né? Acho que já deu. Acho que já deu. Sobre essa questão da primogenitura, também, que eu já ia até esquecendo. Nossa, a Laís está de parabéns, explica bem, a Cláudia disse. É que o Esaú, quando um dia eu te contei, né, que ele chegou com fome de uma caça e Jacó tinha feito uma comida lá, que na Bíblia fala que era um sei o que lá de lentilha. Deve ser tipo uma sopa de lentilha. Um cozido de lentilha, uma coisa assim, não lembro direito. E aí, Esaú estava com tanta fome que ele vira para Jacó e fala assim: nossa, me dá isso aí para mim comer, que eu tô com fome e tal. E aí Jacó fala assim: eu te dou se você me passar a sua primogenitura. Jacó já queria porque queria a primogenitura. E Esaú não ligou para a primogenitura, porque ele trocou a primogenitura por um prato de lentilhas. Então a gente também tem que tomar cuidado, porque às vezes Deus tem algo. Foi ansioso, na verdade, ele agiu na emoção ali, né? Ele estava com fome, então a única coisa que ele queria era comer. Aí ele trocou o primogênito, né? Deixou de ser o primogênito, falou, não, pode ser você. Só que quando aconteceu de verdade que Jacó foi eleito o primogênito, ele já ficou super bravo e quis matar Jacó. Porque ele já estava consciente. Lá, quando ele trocou pela comida, ele estava muito na emoção. Ele não pensou para reagir, né? Ele só pensou que ele tinha que comer e pronto. Não, e aí isso é muito bom pra gente, viu? Os gordinhos aí da parada. Que às vezes a gente, por conta de comida, meu Deus, a gente não tem controle, né? A gente não tem controle. E às vezes você troca uma graça na sua vida, né? Uma bênção na sua vida por uma coisinha qualquer. Às vezes o fato da gente não saber esperar, isso principalmente pessoas que estão buscando alguém para se relacionar, eu quero casar, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí você não sabe esperar e troca o príncipe encantado da sua vida por um sapo, porque não soube esperar.
Gente, mas não existe príncipe encantado, tá? Só para me contar para vocês. A vida é real, a vida é real. E uma coisa que a gente até estudou essa semana, só para concluir aqui com vocês, é que a chuva, a tempestade, ela cai na casa de todo mundo. Então, na verdade, a diferença vai ser de onde você está firmado. Se você está firmado em Deus ou se você está firmado em qualquer outra coisa. Se você estiver firmado em Deus, a chuva vem sobre a sua casa e não vai acontecer nada. Você se mantém em paz porque você sabe quem te sustenta. Agora, se você não está em Deus, a chuva vem, qualquer soprinho que vier, uma tempestade, um vento forte, te leva, te carrega, te desestrutura, porque você está, né, firmado em coisas que não vão te dar o real sustento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Não era que a gente tem que tomar muito cuidado. Bom seria se as pessoas estivessem firmadas em Deus. E se a gente se manter cada vez mais firmes em Deus, as consequências para a nossa vida é de mais sabedoria e de tomada de decisões mais diferentes, para não virar essa anarquia que tem aqui em tantas histórias da Bíblia. Ou vocês acham que essas histórias todas aqui são contadas porque, é mais uma história, né, Laís? Eu ainda falei sobre isso com você ontem. Elas são contadas para a gente ver os erros também e não vir a praticá-los. Sim, é um aprendizado, né? Para todo mundo. A Keila disse aqui, estou aqui pensando, é estranho isso de abençoar um filho com uma bênção especial e o outro ficar sem. Naquela época, né, isso era tradicional, existia essa tradição, né, da bênção do primogênito, e se você ler na Bíblia, então você vai achar mais estranho ainda, porque lá o Esaú vai e fala assim, pai, mas não sobrou nada para mim, o senhor não pode me dar uma bênção, e ele pega e fala assim que não tinha jeito. Era sobre hierarquia, né? O primogênito sempre tinha direito a essa bênção e o mais novo não. E eu achei tão estranho, porque olha só, deixa eu até ler isso aqui para vocês que eu até marquei. Ele dá a bênção para Isaac, dá a bênção para Jacó assim, ó. Eis que é o cheiro do meu filho. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Você vai ser senhor dos seus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvam a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Essa é a palavra que ele lançou para o primogênito. Agora, olha o que sobrou para Esaú. Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua serviço. Parece que ele abençoa um e amaldiçoa o outro. Parece, assim, quando você lê, mas isso era tradição, gente. Aí eu já não vou conseguir explicar muito bem isso para vocês, não. Era uma hierarquia, né? Lá já falava, o filho mais velho é igual quando se trata de rei e rainha, lá, tipo, da Inglaterra. Sempre tem hierarquia. O filho mais velho sempre tem direito a ser rei, mas o mais novo não. Aí, por consequência, se um vai ser o rei, o outro vai servir. Então, assim, sempre tinha, né, essa questão mesmo da... Eu esqueci o que eu ia falar. A cabeça hoje está atolada. É uma questão cultural. É uma questão cultural da época. Hoje a nossa cultura já não tem mais isso. Então a gente tem que ficar também bem atento, né? Quando eu falo que a gente às vezes tem que estudar a Bíblia, tendo uma noção de qual época era aquela, para qual povo foi aquilo, porque nem tudo que está escrito lá se aplica a nós hoje. É esse caso, por exemplo. Célia, bom dia, vocês chegaram atrasados. Gente, então foi maravilhoso. Nós já estamos aqui tem 1 hora. A Laís é uma pessoa jovem, hoje é sábado, ela vai curtir a vida. Essa menina, gente, estava em Beto Carreiro no final de semana passado. Tô sabendo de tudo. Olha que chique. Realizei meu sonho, né? Olha aí. E outra, ela tem perspectivas grandes, assim como eu tive, de casar num cruzeiro. É mole?
É mole. Mas aí, gente, é o sonhar. Eu falei pra ela ontem, a gente tem que sonhar mesmo, sonhar grande. E sonhar grande e barato, né? Que eu falei pra ela. Porque sai muito mais em conta sonhar com um casamento no cruzeiro do que sonhar com um casamento na sua cidade. Se vocês tiverem mais interesse em saber sobre isso, eu sou uma consultora. Tô brincando. Tô brincando, para de bobice. Gente, então foi muito bom estar com vocês aqui. Muito obrigada, Laís, pela sua dedicação, pela sua inspiração, pelo seu esforço, pela sua superação de vir aqui e falar, né? Sua mãe disse uma coisa muito bonita aqui, não deixe de sonhar. E não deixe de pedir sempre a Deus mesmo por essa bênção na sua vida de um bom casamento, de como a gente está aqui vendo na palavra mesmo, de que seja a pessoa, né? Certa e de que seja na hora certa, não trocar a sua bênção de repente pela pressa, por um prato de lentilhas. E eu acredito que aqui deu para a gente aprender de muitas formas. A live aqui hoje foi de ensinamento para pais, foi de ensinamento para filhos, foi de ensinamento para mulheres, para homens. E eu falei para sua mãe que é de mamãe a caducando, né? É de bebê até os que tá caducando, vai dar certo de aprender alguma coisa. Então, gente, eu não tenho mais o que dizer, porque eu acho que tudo já foi dito. Eu conto com você aí para a próxima live, no sábado que vem, às 10 horas da manhã, que será com a irmã da Laís, com a Luana. Aí ela vai falar mal da irmã e vice-versa. Tô brincando. E as próximas lives você também poderá vir aqui fazer comigo. Nós também temos live às terça e quinta-feira, às 10 horas da manhã. Melhorar é a série de lives que nós estamos fazendo às terças e quintas. E nós vamos ter mais umas lives aí, porque a Lorena não sabe ficar parada, a Gleide até briga comigo. Mas nós vamos ter mais uma parada aí que eu tô pensando aí, vai dar tudo certo. E é isso. Laís, tem mais algo para dizer ou podemos encerrar mesmo? Não, pode encerrar. Obrigada, né, pela oportunidade de falar aqui com você na live, de explicar sobre Rebeca, que é uma inspiração, que serve de exemplo para muitas mulheres. Então, eu acho que é isso só. Obrigada. E até a próxima, né? Obrigada, eu. Aí, Laís, aqui no livro que a gente está seguindo para fazer esses estudos, né, eu achei bem interessante o que eles falam para fazer como recomendação. No dia da sua mãe foi uma recomendação de festa, de comida. E aí, no dia de hoje, a recomendação é para que você, mãe, gaste alguns minutos semanalmente para escrever um cartão de bênção a cada um de seus filhos. Use um cartão simples ou enfeite-o com adesivos ou desenhos. Se não tiver filhos, pode fazer isso para uma sobrinha, para um sobrinho ou para qualquer outra criança especial em sua vida. Comece orando por seus filhos, pedindo as bênçãos de Deus sobre eles. Para você que ainda não tem filho, comece orando já por eles, acreditando que eles já existem, já dando nome a eles. Eu, por exemplo, eu já sou grávida de gêmeos e é um casal. Na minha cabeça, nada tira. A seguir, escreva as bênçãos que sente que Deus quer lhe dar. Coloque os cartões de bênçãos debaixo do travesseiro deles ou ao lado do prato no jantar. E diga-lhes que essas são algumas das coisas que está pedindo a Deus para a vida deles. Não deixe de guardar uma cópia de cada cartão para orar regularmente pelas bênçãos. Então, assim, é bem interessante para que o filho se sinta amado, para que não haja essa sensação de preferência. Eu achei bem interessante essa dinâmicazinha aqui. E aí, vamos encerrar com a oração, que eu gosto de ler, e eu não sou boa para fazer oração ao vivo. Senhor, Tu nos dás poder para abençoar nossos filhos mediante nosso exemplo, nossos ensinamentos, nosso amor e nossas orações. Que nossos filhos venham a superar-nos na fé. Que em todas as dificuldades que enfrentarem sejam capazes de sentir Tua proximidade. E que a alegria deles se renove a cada manhã. Para cada um ser uma pessoa que atraia outros aqui.
né? Atraindo outras pessoas, no servir, no amor. E aí é isso, eu acredito que foi top das galáxias essa live. Se eu fosse você que chegou aí nos finalmente, a live vai ficar salva, aí você pode voltar, assistir de novo. E aí, se você não entendeu, você pode assistir de novo. E aí, se você quiser, você assiste de novo. E assim vai. E aí, se vocês quiserem a Laís aqui também, depois que a live encerrar, vocês escrevam lá no comentário, volta Laís! Que eu vou pôr a Laís para explicar sobre outra mulher aí mais adiante. Laís, muito obrigada, então, pela presença de você. Obrigada a você. Que Deus abençoe muito. Jô, muito obrigada pela presença da sua filha aqui, que eu sei que é sementinha sua também. Muito obrigada pela presença de todos vocês, que vocês tenham um final de semana top, abençoado. E é isso, né? Vamos curtir nosso sábado. Fui! Um beijo. Beijo.